O Corinthians é finalista da Copa do Mundo de Clubes Feminina da FIFA. Oi, mulherada! Estamos aqui em mais um Mesa de Uma para Todas para falar de como foram os jogos de semifinal ontem, tanto do Corinthians quanto do Arsenal, que vão se enfrentar no domingo na Copa do Mundo de Clubes Feminina da FIFA. Se você não está inscrito, gosta de futebol feminino, então se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, porque vai ter muita resenha nesse canal até o final do ano, por conta desse calendário movimentado do futebol feminino esse ano, beleza? O Corinthians foi a campo com Lelê, Tamires, Letícia Teles, Thaís Ferreira, Gi Fernandes, Andressa, Duda Sampaio, Belém Aquino, Ana Vitória, Jaqueline e Gabi Zanotti. Até os 5 minutos eu senti um Corinthians nervoso, né? Pelo tamanho da competição, natural em grandes finais, né? Grandes competições, é natural ver o time assim nervoso, ainda mais em início de temporada, num outro país. Então, o Gotham se aproveitou muito disso, com muita movimentação, muita precisão no toque de bola, com saídas pelas zagueiras, e dando uns sustos no Corinthians, mas sem aquele real perigo, né? Porque as finalizações não foram no gol. O Corinthians foi ter sua primeira chance em torno dos 6 minutos, com uma finalização da Belém Aquino. O Corinthians começou a entender, começou a aliviar ali aquela tensão e também utilizar a mesma tática que o Gotham estava utilizando, que era de marcação alta, de forçar o erro na saída de bola. E o Corinthians, com esse entendimento de grupo, consegue, ali aos 10 minutos, a gente vê que o jogo está bem equilibrado, as duas equipes forçando o erro, fazendo a marcação-pressão. Então foi um jogo muito equilibrado, foi um jogo muito gostoso de assistir. Vou destacar nesse momento aí, né, de marcação-pressão, os desarmes da Gi Fernandes foram muito precisos, ainda mais para a retomada do jogo, permitindo o contra-ataque. Ela tinha muita precisão de passe, depois de desarmar, fazia toda a diferença para o Corinthians ter aquele alívio e não deixar o Gotham se sentir confortável na partida. A torcida corintiana fez a diferença, acredito, marcou presença. A gente viu na transmissão as crianças imitando a torcida do Corinthians, foi muito bacana. A torcida do Corinthians está super de parabéns, espalhada, né, a fiel espalhada aí no mundo inteiro. A primeira finalização, embora o Gotham estivesse com grandes chances, dando a sensação de mais oportunidades, a primeira finalização em gol foi do Corinthians, explorando as jogadas de profundidade, fazendo muito bem isso, principalmente pelo lado direito. A gente conseguiu observar, com a movimentação dos times, a Ana Vitória atuando como primeiro volante por conta da ausência da Day Rodrigues, que teve problema de documentação e chegou na véspera do jogo, não entrou ontem, e fazendo muito bem esse papel, né? Sustentando muito bem esse papel de primeiro volante. Foi um jogo muito equilibrado. Vou destacar do Corinthians, nesse primeiro tempo, a Belém Aquino, com boas jogadas pelo lado esquerdo, muito atuante, boas situações, jogada de drible, né, de 1 contra 1. A Gi Fernandes, que eu já falei aqui, foi muito consistente na partida, mas a Duda e a Andressa Alves também, a Andressa com muita visão de jogo, clareando jogadas para as companheiras ali no terço final. Do lado do Gotham, eu destaco a Gabi Portillo e a Chau, porque apesar do Gotham sentir falta da Esté, que está de licença maternidade, as duas conseguiam ter uma movimentação, atrair marcação, gerar espaço. Então vou destacar essas duas porque elas dificultavam um pouco a defesa do Corinthians nesse momento do jogo. Como eu falei, um primeiro tempo muito disputado, principalmente no meio campo, com muitos embates físicos, principalmente, e as duas equipes, mesmo em começo de temporada, se mostraram muito organizadas taticamente, né? Obedientes taticamente, tecnicamente. A gente conseguia observar nesse começo de temporada alguns erros de passe, imprecisão de passes ali, mas a gente entende. Nada que tirasse o brilho da partida, porque foi um jogo muito bom mesmo de assistir. No segundo tempo, saem as brasileiras Gabi Portillo e a Bruninha. No lugar da Bruninha entra a Mandy, uma atleta de 30 anos, que já tem 9 anos de Gotham, 118 partidas no clube. Ela é muito identificada com o clube norte-americano.
Foi um início de segundo tempo dominante do Gotham. O Gotham assustou muito o Corinthians, colocou literalmente o Corinthians nas cordas. E mais do que marcação, pressão, o Gotham estava dificultando a construção de jogadas do Corinthians. A gente via um Gotham começar as suas jogadas do meio de campo. Então, era metade do campo por Gotham e o Corinthians, nesse momento, eu senti o Corinthians muito recuado. 65 sai na vitória, entra Johnson, abre mão dessa atleta que estava ali atuando como primeiro volante, para ter uma atleta veloz que pudesse atacar espaços que o Corinthians pudesse gerar na partida. Deu para ver que a Duda Sampaio ela tem que recuar um pouco para compor ali a defesa. Depois dessa alteração, eu fiquei com a sensação que o Corinthians recuou demais. E eu falei, cara, pode ser que eu esteja maluca falando uma grande besteira, mas o Corinthians atraiu muito o Gotham. Eu acredito também que isso aconteceu, porque como eles estavam tendo muito embates e o Corinthians equilibrava nesses embates, e tinha agora a Johnson lá na frente, a ideia era essa, né? Atrair o Gotham, ter um embate físico e gerar o espaço. E eu falei, cara, eu posso estar falando muita besteira aqui. E depois a Gabi Zanotti, na entrevista, ela fala que eles entenderam que não iam conseguir fazer a marcação-pressão os 90 minutos, muito por conta do início da temporada. E aí eles mudaram. Falei, então não tô maluca. Aos 77, sai a Belém Aquino, entra a Ivana, jogadora essa que é responsável pelo gol, porque foi com ela numa jogada de contra-ataque ali pelo lado direito, que gerou toda a movimentação, né, a troca de passe na área do Gotham, onde a bola sobrou no pé da Gabi Zanotti, que ela finalizou ao gol, a goleira ajudou, mas o Corinthians não tem nada a ver com isso. 1-0 Corinthians, Gotham não conseguiu se recuperar e Brasil finalista nessa primeira Copa do Mundo de Clubes Feminina da FIFA. No jogo do Arsenal, o Arsenal foi ao campo com um time mesclado, com a Taylor, que é habituada a ficar no banco, né? Ser uma atleta de segundo tempo, mas ela não é titular. Entre os titulares, aos 12 minutos, já estava 2-0 o Arsenal. O Arsenal não teve dificuldade com o Asfar. Na verdade, o Arsenal conseguiu impor o seu jogo, que era um jogo de amplitude, né? O Arsenal conseguia alargar o campo, ter boas jogadas de cruzamento de área e o Asfar não conseguiu alinhar a marcação de jeito nenhum. Terminou o primeiro tempo já 4-0 o Arsenal. Então, assim, foi um jogo de superioridade numérica, tática, de escolhas do time inglês. Então, é esse time que o Corinthians vai enfrentar, né? Atual campeão da Champions em cima do Barcelona. Em meio de temporada, são 3 competições que o Arsenal está, e com atletas com isso que eu falei, acostumada com jogo grande, acostumadas com fazer boas escolhas, principalmente no terço final, que origina ali o gol. Atletas preparadas física e mentalmente, que vão enfrentar um Corinthians que mostrou nesse jogo a qualidade que o Brasil tem. Eu acho que esse jogo serviu para, assim como no Mundial de Clubes masculino, diminuir essa distância, essa crença que as pessoas têm do futebol brasileiro em relação ao mundo. Assim. O jogo do Corinthians mostrou qualidade técnica, a habilidade das jogadoras, o refino, o entrosamento, saber entender o jogo conforme o jogo vai pedindo, o jogo vai acontecendo e se mostrar grande, né? Com vontade de vencer, com vontade de voltar de Londres com esse título. Dito tudo isso, eu não acredito que vai ser um jogo fácil para nenhuma das equipes. Eu acredito que o Corinthians vai levar dificuldades para o Arsenal. Esse passeio que a gente viu ontem do Arsenal no Asfa não vai acontecer contra a equipe brasileira. Isso é o que eu acredito, e tomara que seja assim. O Brasil saiu vitorioso desse Mundial. E vamos conferir, né, povo? Torcer. Domingo, dia 1º de fevereiro, às 15 horas, Corinthians e Arsenal, na final do Mundial de Clubes Feminino. E na semana que vem nós temos o início da Copa Rio, dia 4, Brasil e Equador,
No dia 5, jogo válido pelo Sul-Americano, às 18 horas. E no sábado, dia 7, tem a Supercopa Feminina, Corinthians e Palmeiras. Muita resenha por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo, me fala o que você viu, talvez eu não tenha visto, ou quais foram os principais pontos desse jogo que eu não falei, que eu não citei aqui. Bora resenhar, beleza? Beijo e até o próximo vídeo.